E aí, tudo beleza? Provavelmente você deve saber que um ângulo ele pode ser medido em graus. Só que existe uma outra forma de medir um ângulo também, ou seja, o arco, né, formado por esse ângulo, que é a medida em radianos. E meu objetivo aqui é mostrar para você o significado, né, o que é esse tal de radiano. É muito utilizado na trigonometria, quando se trabalha com circunferência trigonométrica, e eu acredito que é importante você entender esse conceito. Então, acompanhe comigo a ideia agora. Para entendermos o conceito de radiano, primeiro vamos pensar em um ângulo desenhado dentro de uma circunferência. A gente sabe que neste caso aqui, deste ângulo, o segmento aqui que vai do ponto O até o B é chamado de raio. Essa partezinha aqui que nós temos em vermelho, que eu estou desenhando agora, é justamente o arco relativo a este ângulo, ok? Então, medir um ângulo em radiano significa o quê? Significa você pensar quantos raios cabem dentro deste arco. Quantos raios cabem dentro deste arco, ok? Então, repare, vamos supor que a medida deste raio aqui seja de 5 centímetros. Então, vamos supor que aqui é 5 centímetros. E vamos pensar também que a medida deste arco, ou seja, a distância aqui do ponto A até o ponto B, seja de 5 centímetros também. Então, você concorda que aqui dentro deste arco cabe exatamente um raio, já que o raio mede 5 centímetros e o arco também mede 5 centímetros? Então, eu posso dizer que este ângulo aqui, ó, AOB, mede um raio. Só que aí, ao invés de escrever que ele mede um raio, a gente vai escrever que ele mede um rad, ou um radiano, ok? Então, este é o significado. Dizer que um ângulo mede um radiano significa dizer que o arco deste ângulo mede exatamente o mesmo tamanho que o raio. Vamos pensar aqui em outra situação. Vamos imaginar que este arco aqui, ó, deste ângulo A ao B, é justamente duas vezes o tamanho do raio. Ou seja, pensando aqui, por exemplo, que este raio mede 5 centímetros, então este arco, como ele é o dobro do tamanho do raio, vamos pensar que ele vale 10 centímetros. Então, desta forma, se eu perguntar para você, quantos radianos aí vale esse ângulo AOB? Bem, se o arco é 10 centímetros e o raio vale 5, então ele é o dobro, né, do raio. Então, eu posso dizer que este ângulo AOB, o ângulo AOB, vale 2 raios. E eu vou escrever, então, que ele vale 2 rads, 2 radianos. Beleza? Agora, observe essa situação comigo. Eu tenho aqui um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. E a pergunta é a seguinte: quantos raios cabem neste arco aqui, né, o arco AB, que é o arco referente ao ângulo de 180 graus? Quantos raios eu posso colocar aqui dentro? Bem, para solucionar esse problema, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. A gente sabe que o tamanho do comprimento de uma circunferência, ou seja, o tamanho desta linha aqui, em função do raio, é dado pela fórmula. Comprimento é 2π vezes o raio, ok? Então, a gente tem essa formulazinha aqui que relaciona o raio com π e o comprimento da circunferência. O comprimento é o tamanho dessa linha todinha aqui, tudo bem? Então, eu posso afirmar, pensando nesta fórmula, que 2π vezes o raio está equivalendo aí a 360 graus. Você concorda comigo? Porque já que o comprimento é a circunferência toda e uma volta completa a gente tem 360 graus, eu posso dizer que 2π vezes r está para 360. Se eu quero saber quantos raios cabem aqui dentro, né, desse arco de 180 graus, aqui na grandeza de graus, eu posso colocar os 180 graus e do outro lado eu coloco a minha incógnita, né, o valor que eu não conheço. Então, o que aconteceu aqui? Eu formei uma regra de 3. Né? Eu tenho 3 valores e tenho um x para descobrir. Para resolver a regra de 3, a gente multiplica cruzado. Multiplica x vezes 360 e depois multiplicamos 180 por 2πr. Tudo bem? Então, fazendo isso, olha o que acontece. X vezes 360 dá 360x igual... Agora, multiplicando a outra diagonal, teremos 2πr, 2π
vezes o raio multiplicado por 180. Só que 180 graus aqui, né? Vezes 2 é 360. Então, vou colocar 360 graus vezes π vezes o raio. Dessa forma, já que eu tenho 360 de um lado e tenho 360 do outro, eu posso cancelar esses 360. É como se eu dividisse os dois lados da equação por 360. E aí nós temos x igual a π vezes o raio. Só que a gente sabe que o raio é justamente o que chamamos de radiano, né? Quando eu meço um arco aqui em radiano, eu quero saber quantos raios cabem dentro desse arco. Então, eu vou substituir esse Rzinho por rad, ok? Por rad. Então, o que aconteceu aqui, ó? X, que na realidade estava equivalendo a 180 graus, na verdade, isso aqui equivale a π radiano, ok? Então, eu posso até escrever aqui, ó, 180 graus. A gente pode montar uma equivalência aqui com π radianos. O que é que significa isso, então? O π, gente, é uma letrinha grega que representa um número. Esse número é um número irracional que aproximadamente vale 3,14. Então, se eu substituir esse π por 3,14, eu posso ter outro entendimento também. Eu posso pensar que 180 graus, um arco de 180 graus, vai ter aproximadamente 3,14 raios, né? Já que rádio e raio é a mesma coisa aqui. Então, respondida a pergunta, desse ponto aqui, ó, do ponto A, dando uma volta aqui, indo até o ponto B, aqui dentro cabem aproximadamente 3,14. Então, se eu der uma volta completa, que é 360 graus, quantos raios eu terei? Se 180 eu tenho 3,14, 360 eu vou ter o dobro, né? Eu posso colocar aqui, ó, que 360 graus vai ser o dobro de π rádio, ou seja, vai ser 2π, 2π, né? 2π radiano. Ou, pensando em valores aproximados, nós temos que 360 graus é aproximadamente 6,28 raios, que é o dobro, né, de π, ou seja, o dobro de 3,14. Portanto, nós temos essas duas informações aqui muito importantes quando a gente está trabalhando com a equivalência aí entre ângulos e radianos. Beleza? Espero que você tenha entendido o que é radiano. Aqui no card e também na descrição do vídeo, eu deixei um link de uma outra aula onde eu mostro como é que converte aí graus em radiano e radiano em graus. É importante você assistir essa aula também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative o sininho também para receber novas notificações e até a nossa próxima aula. Valeu!